Olá, eu quero conversar com você, micro e pequeno empreendedor. No mundo atual, os negócios são digitais. A gestão é digital. O treinamento é virtual. Essa é a nova realidade para você e o seu empreendimento. Não existe vida para o empreendedor fora da internet. Fora da internet, o empreendedor ele está condenado ao fracasso. O canal TVGN tem como foco o micro e o pequeno empreendedor no mundo digital. Eu convido você a fazer a sua inscrição aqui no canal TVGN. Dê uma badalada no sininho para receber sempre em primeira mão os nossos vídeos. E nesse vídeo eu converso então com Andrei Lima, especialista em SEO. Olá, eu sou o professor Baldo, Assis Baldo, e a gente está aqui conectado através do canal TVGN, Treinamento Virtual. Toda empresa, todo empreendedor gostaria de ter a sua marca lá no topo nas buscas do Google. Mas para você aparecer no topo dessas buscas, exige-se técnicas. Exige-se o que a gente chama de SEO. É uma expressão que o pessoal do marketing digital utiliza muito. Nós vamos então agora conversar com um especialista em SEO. E ele vai contar para você, empreendedor, como é que você consegue aparecer bem na foto lá com o Dr. Google. Andrei Lima, conta pra gente então o que você faz, qual é a sua especialidade e qual é a proposta da sua empresa, o portal SEO. Eu sou formado em Sistemas de Informação e Publicidade e Propaganda. São cursos distintos? São cursos distintos. Ok. E tenho experiência de mais de 5 anos na área de marketing digital, já trabalhei em grandes e-commerces do Brasil. E aí a gente resolveu, eu com mais sócios, resolvemos criar esse portal SEO, que é para prestar consultoria especializada em SEO. Ok, então explica pra gente, explica pro empreendedor que está assistindo a gente, o que é exatamente SEO e como funcionam essas técnicas. O SEO, ele significa Search Engine Optimization. O que significa isso em português? É optimização para motores de busca. Os motores de busca a gente já conhece, todo mundo usa todo dia, né? Google, Bing, Yahoo. E qual que é a ideia das estratégias de SEO? É trazer o seu site para cima, para o topo das buscas, porque é onde que as pessoas clicam, né? Você, por exemplo, quando vai navegar e buscar alguma coisa na internet, raramente passa da segunda página do Google. Então, a ideia nossa, das estratégias de SEO é posicionar o site nas primeiras posições para ele poder ser acessado por mais pessoas em assuntos diferentes, né, de diversas formas. O que o Google considera para te colocar no topo da lista? O Google ele tem mais de 200 fatores que ele analisa dentro de um site para posicionar ele, para ranquear ele nas posições, nas melhores posições. E esses fatores podem ser tanto dentro do site quanto fora do site. Então nós, no portal SEO, a gente tenta analisar cada fator, né? Porque o Google ele não escolhe uma coisa principal, ele não tem, olha, isso aqui é o que vai definir. Não, ele analisa o todo. Então, por isso que nós temos que trabalhar todos os fatores para poder, assim, o Google enxergar a gente de uma forma melhor e posicionar a gente nas primeiras posições. O empreendedor, quando ele monta uma empresa, ele não tem, digamos assim, principalmente o microempreendedor, ele não tem noção dessas coisas todas. Sim. E ele entra no mercado e ele quer, na verdade, aparecer na internet. Não? O que ele deve fazer e, se ele precisar, o que você pode oferecer para ele? O portal SEO ele oferece a consultoria completa em SEO. Então, desde dizer o que você deve fazer, quanto colocar a mão na massa também pela sua empresa. Tá? E qual que é o primeiro passo para implantar? O SEO, as estratégias são gratuitas, né? O Google ele não cobra, tanto que a busca é busca orgânica. O que diferencia
a busca orgânica para o link patrocinado. Qual é a diferença aí? A diferença é, o link patrocinado, você paga, existem links patrocinados, você pode fazer tráfego pago em Facebook Ads, em Google AdWords, em outros sites também que oferecem outros tipos de anúncios. E o anúncio no Google, o SEO, é uma busca orgânica, né? Então as pessoas elas chegam no seu site através da busca delas. É uma forma passiva de você conseguir clientes, conseguir visitantes para o seu site, enquanto os anúncios são uma forma ativa, onde você vai estar pagando para aparecer. Então, na verdade, o SEO ele trabalha com a busca do usuário, com a satisfação da busca do usuário. Ok, agora a cultura, como é que a empresa passa a encarar isso aí como uma estratégia de marketing e como que ela vai executar esse tipo de trabalho? Basicamente, para você começar a trabalhar o SEO da sua empresa, você precisa de um site, né, para poder ser encontrado no Google. E o primeiro passo para a empresa ela começar a estudar o que ela pode fazer é a pesquisa. Ela vai pesquisar os concorrentes dela, vai pesquisar as palavras-chave que a gente chama, que tem a ver com o negócio dela, e vai ver se quem está sendo encontrado, se é ela, se são os concorrentes dela, para a partir daí ele ter um parâmetro onde que ele pode atuar para poder otimizar o site dele e trazer mais visitas. Por exemplo, existem palavras-chave hoje que as pessoas, inclusive como você disse, as pessoas não imaginam o tanto que pode ser bom, que pode trazer o tráfego. Existem palavras-chave que tem 40 mil de volume de visita, tem 80 mil. Então, quer dizer, imagina se você, no seu site, existe uma palavra-chave do seu negócio que é buscada todos os meses por mais de 40 mil pessoas, e que você consegue se posicionar no Google nas primeiras posições dela e ter todo esse tráfego, ou então uma grande parte dele, para o seu site. O tanto de cliente que isso traria para a sua empresa. Ok, a gente volta dentro de instantes com o André falando um pouquinho sobre marketing de conteúdo e as técnicas de SEO. Muito bem, estamos de volta e vamos continuar aqui conversando com o André Lima sobre as técnicas de SEO. E ele vai dar uma palhinha agora, mais ou menos, como funciona o marketing de conteúdo e a palavra-chave, e como é que essa palavra-chave é importante no momento da busca. O marketing de conteúdo, ele faz parte das estratégias de SEO, das estratégias que a gente pode atuar dentro do site, né? Entre diversas estratégias, o conteúdo é uma coisa muito importante do site. E como que a gente pode trabalhar ele? O conteúdo ele tem que satisfazer a necessidade do usuário. Então, quanto mais rico for o seu conteúdo dentro do site, ele melhor vai ser posicionado nas buscas. Então, no caso, o Google, o seu site ele não tem um limite para você colocar conteúdo, né? Não tem limites nos sites. Você pode fazer quantas páginas quiser. Então, quanto mais páginas, quanto mais conteúdo você colocar ali dentro, e que o conteúdo seja, obviamente, rico e que satisfaça a necessidade do usuário, da busca dele, melhor você vai ser posicionado no Google. Vamos então falar de forma prática, né? Vamos falar de vinho. Você que já trabalhou numa empresa de vinho, né? Como é que funciona? Se eu quero procurar um vinho Cabernet Sauvignon, essa palavra tem que estar lá no conteúdo disponibilizado no site, é isso? Para que, quando eu faço a busca, o Google me direcione para esse site. Exatamente. As palavras-chave a gente chama de palavras-chave, mas são todas as palavras que a pessoa busca, né? Se você for no Google hoje e digitar qualquer palavra, ela vai ser uma palavra-chave, que você está buscando ela. Então vamos pegar o exemplo do Cabernet Sauvignon. Se eu for no Google hoje e digitar Cabernet Sauvignon, o Google ele vai me mostrar, de acordo com a minha intenção, que geralmente quem digita o nome, o tipo, né, de um vinho, ele está procurando ou comprar o vinho ou até saber mais. Então você pode ter certeza que nas primeiras posições do Google eles vão estar as empresas que vendem vinhos e até mesmo empresas falando sobre o Cabernet Sauvignon. Então o Google ele vai analisando esses sites e a interação do usuário com ele para poder ir mostrando sempre os sites que mais satisfaçam essa necessidade desse usuário.
entendeu? Ok, para você pegar e fazer um trabalho dessa natureza, é evidente que a gente procura um especialista. Como está hoje o custo de uma empresa que quer começar a se posicionar bem na internet através, né, dessas técnicas de SEO? Para uma empresa ela começar a trabalhar com o SEO hoje, basta ela ter um site e ter a condição de criar um conteúdo dentro do site. Ele não precisa necessariamente de contratar uma consultoria. Como é que está o mercado hoje? Vamos botar aqui na Grande Vitória, onde nós estamos, né? Como é que está esse mercado para o profissional? Para o profissional SEO. O mercado é muito bom, tanto aqui quanto em qualquer lugar do Brasil, porque chega uma hora que a empresa ela não consegue mais investir em tráfego, né? Chega no ponto ali de ruptura que ela vai procurar da onde que ela pode trazer mais tráfego, e aí daí que ela vai prestar atenção na busca orgânica, porque ela é ilimitada. Existem palavras que têm 40 mil de busca, existem sites hoje que recebem 1 milhão de visitas orgânicas, então são visitas de graça. Então ela vai começar a investir nesse SEO para poder trazer mais visitas de uma outra forma. O mercado virtual, ele te possibilita você atender um cliente, por exemplo, lá em São Paulo, sim, mesmo estando aqui. Existe essa possibilidade hoje, se utilizando das próprias técnicas de SEO, para você se projetar nacionalmente no mercado? Com certeza, até porque o SEO ele não limita a região. Então, eu estando aqui no Espírito Santo hoje e estando posicionado bem em uma palavra, uma pessoa lá do Rio de Janeiro, lá do Norte, ela vai encontrar, porque o Google é o mesmo, ela vai me encontrar. Então, eu vou acabar espalhando a minha marca mais por todo o Brasil, né? Que esse é o poder do SEO, é você gerar relevância para a sua marca na internet, você dá um peso para ela. A gente vai dar uma outra parada aqui e o Andrei vai voltar falando para a gente de algumas ferramentas que o marketing digital se utiliza para projetar a sua marca na internet. Nós estamos de volta e o Andrei vai falar um pouquinho para a gente agora como é que nós podemos utilizar de algumas estratégias para projetar a nossa marca na internet. Eu queria, Andrei, que você falasse para a gente como ajustar o conteúdo, por exemplo, através de vídeo, através de blog, para fazer com que o Google valorize a nossa marca e coloque a gente no topo. Existem ferramentas hoje que você consegue ver o volume de busca de cada palavra-chave, né? Então, você analisando o seu site e as palavras-chave referentes ao seu negócio que tem mais volume, você pode começar a trabalhar um conteúdo em cima delas. E o Google hoje, ele valoriza tanto conteúdo como conteúdo escrito, quanto vídeo. Ele tem valorizado muito o vídeo, porque as pessoas têm cada vez menos tempo de ler, então tem assistido cada vez mais vídeos. Hoje o empresário ele pode atuar tanto como gravando vídeos para a empresa dele, quanto escrevendo artigos para o blog, que é uma outra estratégia interessante para ser criada em sites, porque às vezes dentro do site você não consegue criar tanto conteúdo assim, ele às vezes é limitado a estrutura, e você pode criar um blog para poder criar um conteúdo, vamos dizer assim, de uma cauda mais longa, que vai atingir pessoas em todas as etapas do funil de vendas da sua empresa. Você falou de funil, é claro que o marketing tem sempre como objetivo maior vender. O que você dá de sugestão hoje para o empresário que está começando a aparecer na internet? Quais as ferramentas, como utilizar? É sabido que é complicado o próprio empresário, né? Até mesmo ter a equipe dele para fazer essa manutenção do seu site. Qual a sua sugestão hoje para o empresário que está começando? A minha sugestão é, uma vez que ele já tenha um site, existem ferramentas hoje gratuitas e pagas, mas para início a gente pode utilizar das gratuitas, que pode ser o Google Trends, existe também o Ubersuggest, que nós vamos deixar o link aí na descrição do vídeo para o pessoal,
que eles te dão as palavras-chave que estão em tendência e as palavras-chave que têm mais volume. Então, por exemplo, você joga lá o site do seu concorrente, ele vai listar para você as palavras-chave que têm mais volume e aí você pode partir para trabalhar em cima delas e assim conseguir uma parte desse tráfego que está indo hoje para o seu concorrente. A produção de conteúdo, vocês também oferecem isso para o cliente? Oferecemos também. Vocês produzem o conteúdo? Existem diversas técnicas, né, de conteúdo que o Google ele observa dentro de um texto, né? E aí nós produzimos o texto especializado, otimizado para SEO, né? Mas nada também que o empresário ele não possa começar a fazer de casa. O que a gente continua lembrando aqui, que o SEO é técnica para você se projetar na busca orgânica. Mas, evidentemente, que o negócio do Dr. Google é dinheiro. E existe o anúncio pago, patrocinado. O que você sugere hoje para o cara que quer fazer um conteúdo patrocinado? Conteúdo patrocinado. O patrocinado no Google, ele se chama AdWords. No caso, você paga pela palavra-chave. Se você estiver hoje bem posicionado no Google para essa mesma palavra-chave, o próprio AdWords ele vai sair mais barato para você o preço dela. Então, o que eu indico é trabalhar dessa forma no SEO, porque são estratégias gratuitas que você pode fazer. E quando você tiver interesse, o seu site já vai estar otimizado para essas palavras e o Google ele vai ver, olha, esse site aqui ele tem mais relevância para essa palavra aqui. Então, o preço dele é mais barato. Ao contrário de que se eu tiver um site que não tem nada a ver com o assunto e quiser comprar a palavra-chave para anunciar no AdWords, ele vai ser uma palavra-chave mais cara. Então, tudo dentro do Google ele está meio que interligado. E existe, digamos assim, uma facilidade maior de você se utilizar da busca orgânica depois de ter feito algum anúncio patrocinado? Não, ou não interfere em nada? Não interfere não. O que interfere mesmo é a sua relevância para o Google, para ele determinar o valor da sua palavra-chave. Mas o fato de você fazer mais anúncios, ele não vai fazer com que você seja mais encontrado. Até porque o Google ele quer satisfazer a necessidade do usuário. Então, se eu tiver um site ruim que eu estou pagando muito, eu não vou aparecer em cima, porque ele não vai satisfazer. O usuário vai entrar e vai sair. O fato de entrar e sair sem ter interação com a página, inclusive, é um dos fatores que o Google analisa para posicionar o site em primeiro lugar, nos primeiros lugares. Conta para o pessoal aí como é que a gente faz para te achar na internet, qual é o seu site, qual é o endereço? Para encontrar a gente hoje, basta entrar no portal SEO.com.br. Pode fazer o teste no Google também, escreve portal SEO. E aí vai aparecer a gente em primeiro. Lá tem formulário para entrar em contato e aí a gente já responde rapidinho. E aí, se tiver dúvidas também sobre qualquer outra coisa, pode enviar que a gente responde sem o menor problema. Nós vamos dar mais uma parada e o Andrei vai conversar com a gente depois, falando sobre sistemas métricos para medir o alcance do nosso site, como que está a busca do usuário em relação ao trabalho de SEO. O André Lima agora vai falar para a gente como que é possível avaliar os resultados de todo esse trabalho de SEO. Como que acontece isso, André? Como eu, empresário, consigo verificar como é que está sendo, né, o resultado desse trabalho? Existem diversas ferramentas hoje que nós conseguimos medir esse resultado, vamos dizer assim. Existem ferramentas pagas e gratuitas que te mostram em quantas palavras-chave você está ranqueando no Google e qual é uma previsão do volume de visitas que você pode ter. E existem também as próprias ferramentas do Google que são gratuitas, como os Google Analytics e Search Console, que te mostram exatamente quantas visitas orgânicas você teve, tanto quanto as pagas, e te mostram como os usuários chegaram até o seu site, quais palavras eles digitaram e quantas vezes o seu site foi impresso no Google para essas palavras. Então, a partir daí, você tendo um parâmetro,
você pode otimizar o seu site para essas palavras, né? E aí cada vez se posicionar melhor e receber mais tráfego orgânico. Ou seja, a partir daí você tem como fazer os ajustes necessários, né, no seu conteúdo, no seu site, para você conseguir melhorar o seu sistema de busca. Exatamente. Se você está começando agora no SEO e você vai começar a utilizar essas ferramentas, é preciso dar um tempo, até porque você não tem nenhum parâmetro. Então, a partir do momento que você tem dados, você pode começar a analisar isso e otimizar para o que for melhor para o seu negócio e que for trazer mais tráfego, né? Eu conversei aqui com André Lima, um especialista em técnicas de SEO. Eu agradeço a sua presença, André.